Bom dia, turminha! Hoje, nossa aula de ciências. Qual é o nosso roteiro de hoje? Nós vamos fazer a correção da tarefa da aula anterior. Onde está essa tarefa? Aí no seu livro, na seção Recordando Rotas, páginas 149 e 150. No final da aula de hoje, faremos essa correção. Combinado? Hoje vamos trabalhar com o capítulo 4. Vamos iniciar o capítulo 4. Essas páginas que vamos trabalhar hoje, 40 e 44, você levou como uma tarefa para a leitura quando saímos para o recesso. Porém, nós precisamos retomar o início desse assunto. Precisamos retomar essa leitura para darmos continuidade, para você entender o ciclo da água e o ciclo dos gases que vamos ver na próxima aula. Então é muito interessante fazermos essa retomada e você agora ouvir um pouquinho a professora aqui. Combinado? Vamos lá! O título do capítulo é Os Caminhos da Matéria e da Energia. Essa expressão energia nós vimos em outras aulas quando trabalhamos com cadeia alimentar. Nós vimos que em uma cadeia alimentar há transferência de energia, começando pelos produtores, que são as plantas, os vegetais. Eles precisam da energia do sol para produzir o seu próprio alimento. Como eles fazem isso? Através de um processo chamado fotossíntese. Essa energia dos vegetais vai para quem? Para o consumidor primário. E depois um pouquinho dessa energia vai para o consumidor secundário. E depois para o consumidor terciário. Veja o exemplo aqui. Só retomando o exemplo. Os vegetais que já realizaram a fotossíntese, já produziram seu próprio alimento. Depois, o consumidor primário, nesse caso eu estou usando esse exemplo, um grilo. Depois, quem vai se alimentar desse grilo? Poderia ser um sapo, consumidor secundário. E depois essa energia vem para quem? Para a cobra. Nessa cadeia alimentar, eu coloquei mais um consumidor, mas espera aí. Primário, secundário, terciário, e agora? Como eu chamo? Aí no seu livro não tem, mas é sempre bom a gente aprender um pouco mais. Quaternário, consumidor, nesse caso eu coloquei mais um. O sapo se alimentando do grilo, a cobra do sapo, ou o gavião da cobra. Aqui há uma transferência de energia. Então, na cadeia alimentar ocorre transferência de matéria e transferência de energia. Energia já compreendemos. E por que eles fazem isso? Para sobreviverem. Precisam dessa energia, como nós que fazemos parte da cadeia alimentar. Precisamos receber essa transferência de energia. Agora, olha aqui essa expressão. Matéria. Isso que nós vamos ver na aula de hoje. Esta matéria, quando ele diz que a cadeia alimentar transfere matéria, nós vamos falar sobre duas coisas importantes na natureza. Vou usar azul. Água e gases. Nós vamos falar sobre isso. Na cadeia alimentar ocorre a transferência de água e gases? Sim,
Vou dar um exemplo de um desses gases, oxigênio. Oxigênio. Todos esses seres vivos aqui, ó, de alguma forma, inclusive os vegetais, de alguma forma, necessitam do oxigênio. Vocês sabiam que lá no processo da fotossíntese, os produtores liberam para nós o oxigênio? Sim. Depois todos esses seres vivos aqui, ó, precisam do gás oxigênio. Vamos falar sobre isso. Então, quando vocês ouvirem essa expressão na cadeia alimentar, matéria, vamos falar de água e dos gases, ok? Aqui, ciclo da água. Na página 42, você lê um texto, Ciclos da Matéria. E esse texto tem o tema Ciclo da Água. É um texto em forma de poema, não é? Ali tem algumas palavras que precisamos, inclusive, circular. São palavras importantes desse poema para a gente entender um pouquinho do ciclo da água na natureza. Olha só, grifa lá no seu poema. A chuvinha quando cai, a chuvinha quando cai. Depois tem outra expressão importante. Uma gota entrou na terra. Depois tem, e a outra, o boi tomou. Uma gota foi para a serra e a outra me molhou. Aqui no ciclo da água, essa imagem estou representando, né? Essa linda imagem para vocês que a professora Ana Paula fez. Estou representando o ciclo da água. Nós vamos acrescentar aqui, eu deixei para acrescentar junto com vocês. Os seres humanos e os animais fazem parte do ciclo da água. Eu vou colocar aqui, ó. Seres humanos. Vocês vão entender o porquê. E os animais? Então vamos lá? Bom, nós aprendemos que a chuva cai, chamamos isso de precipitação. Precipitação é a chuva. E quando ela cai, boa parte infiltra na terra, ó, vem infiltrando, infiltração na terra. Boa parte dessa infiltração é o que abastece rios, oceanos, mares, lagos, tá? Aqui eu estou representando rios, mares, lagos, oceano. Boa parte dessa infiltração vem abastecendo os nossos rios, os nossos lagos, mares e oceano. Já vimos aí a importância da chuva em um ponto, ok? Na natureza, nós temos os vegetais, certo? Nós temos os vegetais. Na natureza, nós temos diferentes espécies de animais, terrestres, marinhos, enfim. Aqui nós também temos alguns animais, beleza? E temos os seres humanos, ok? As plantas, os seres humanos e os animais transpiram, ocorre a transpiração. Os seres humanos, os animais e os vegetais transpiram. E para onde vai essa água? Olha a setinha subindo, devolvendo a água. Olha a setinha subindo dos vegetais, dos rios, mares, lagos, oceanos e dos animais e dos seres humanos. Então, a transpiração dos vegetais, dos seres humanos e dos animais, ó, sobe de volta para a atmosfera em vapor da água. E essa água aqui,
dos rios, mares e oceanos, que tem setinha saindo também para cima, também evapora. Acontece a transpiração e a evaporação. Por que nós falamos que é um ciclo? Porque isso começa tudo de novo. Quando toda essa água sobe em forma de vapor de água, ela encontra as nuvens. E aí vão formando gotículas, mais gotículas, mais gotículas de água aqui nas nuvens, até as nuvens ficarem bem apertadas, elas vão se juntando, se espremendo, ficando apertadas, se condensando, até que a chuva cai novamente. E todo esse processo acontece de novo. Por isso falamos que é um ciclo. Ele tem um início, ele termina, mas ele se renova, ele começa de novo. Ele se renova. Todos os dias é preciso acontecer para rios, lagos, mares, oceanos terem água. Para acontecer a cadeia alimentar, que é o meio de sobrevivência dos animais, dos seres humanos também. Então, o ciclo da água é muito importante para a sobrevivência da vida na Terra. Da mesma forma que o calor, que é a energia que vem do Sol. Sem a energia do Sol, não teria início uma cadeia alimentar. Tudo se começa pela energia solar. E aí, nós dizemos então que o ciclo da água se renova constantemente. Mas eu preciso então preservar para ter esta água. Sempre ouvimos, vemos alguma notícia que fala da seca, da falta de chuva, que começa a comprometer rios que abastecem uma região toda. Nós chamamos de mananciais, os rios que abastecem cidades, um estado, uma região toda, uma região brasileira. Então é preciso acontecer o ciclo da água. É isso aí, ok? Pensando nisso, vocês representaram na página 43, conforme você leu o poema, o ciclo da água. Eu quero que vocês, após essa aula, retomem a página 43. Você responderia hoje da mesma forma que você respondeu lá quando saímos de recesso? O que você mudaria hoje com esta representação, com esta explicação? O número 5, onde você deve representar da sua maneira, através de uma ilustração, o ciclo da água, você acrescentaria o quê? Ou você tiraria o quê? Como você faria hoje uma legenda? Toda ilustração precisa ter uma legenda. Você iria acrescentar a precipitação, que é a chuva. Você representou a infiltração da água da chuva no solo? Essa infiltração é importante. Você lembrou que nós, seres humanos, os animais, os vegetais, nós transpiramos, essa água evapora e volta para se formar um novo ciclo da água? Você lembrou de colocar que a água dos mares, dos rios, também evaporam e vão subindo em gotículas para se encontrarem aqui, e ocorrer de novo a precipitação? Retomem a página 43, na próxima aula vamos fazer a correção dessas questões da página 43. Combinado? Na página 44, você tem uma história em quadrinhos para interpretar, certo? Aí nós temos um título assim, Ciclos Biogeoquímicos. É o que nós vamos falar na próxima aula sobre os gases na natureza, os gases na atmosfera.
Combinado? Para isso, precisamos entender o ciclo da água. E vamos entender depois o ciclo dos gases. Certo, pessoal? Na página 44, tem uma história em quadrinhos muito interessante. Mas os dias se passam e nada de chuva. A princípio, todo mundo gostou. E aí vem. Tempinho bom, né? Pois é, vou pegar uma praia, né? Com esse sol gostoso. Depois o outro olha, mas depois de 2 meses começaram a se preocupar. O nível da água da represa, ó, está baixando. Racionamento de água, a outra leu no jornal. Racionamento de água, vou ter que economizar água. E o outro diz, faz tempo que não chove. O agricultor, quando viu a sua plantação, olha, definhando, murchando, não ia para frente. A plantação foi secando, ele até engoliu seco de tanta preocupação. E os animais foram definhando, emagrecendo, ficando fraquinhos. Agora que não tem boi gordo mesmo. Então, gente, é preciso reconhecer a importância do ciclo da água na natureza. A importância do ciclo da água na natureza. Para eu preservar tudo isso aqui, que eu faço parte desse processo, eu tenho que preservar para ter. E para preservar, nós lembramos dessa palavra, sustentabilidade. Eu utilizo a água que eu preciso diariamente, mas de forma consciente, racional, pensando no amanhã. E a sustentabilidade começa por mim, por você. Começa na minha casa, começa na sua casa, com banhos não tão demorados. Se eu escovo os meus dentes, eu desligo a torneira enquanto escovo e depois volto a ligar para enxaguar a boca. E assim por diante, já falamos sobre isso. Então hoje eu quero que você reconheça a importância do ciclo da água e compreenda como isso ocorre na natureza. Esse processo natural é importante, essencial para a vida na Terra. Combinado? Vamos agora para a correção. A correção, recordando rotas, que ficou a tarefa na aula passada. Página 149. Número 1. Você tem uma imagem linda, um ambiente natural maravilhoso. Quais são os seres vivos que você consegue identificar nessa imagem? Quantos vegetais não tem aí, né? Tem uma grama maravilhosa, tem árvores lindas. São as plantas, né? B. Como esses seres vivos obtêm energia? Pela fotossíntese. É importante escrever essa palavra. Fotossíntese. Como eles são classificados dentro de uma cadeia alimentar? Eles são os produtores. Na imagem, é possível identificar a fonte primária de energia para todos os seres vivos. Que fonte é essa? O Sol. 2. Os seres vivos são interdependentes. Estabelecem diversas relações entre si, dependem um do outro. A. Identifique as relações alimentares entre os seres vivos apresentados a seguir. Então, do vegetal, faço uma setinha para a anta, da anta, faço uma setinha para a cobra, né? A cobra vai utilizar da energia da anta e a anta da energia do vegetal que tem aí, que nesse caso é a grama. B. De acordo com a cadeia alimentar anterior, ligue cada ser vivo ao seu nível trófico. Quem é a grama? O primeiro nível, os produtores. E a anta? O segundo, consumidor secundário. E a cobra? Terceiro nível trófico, consumidor primário, a anta. E a cobra, consumidor secundário. C.
Utilize o banco de palavras para completar o parágrafo abaixo. Vamos lá? Bastante atenção. Vamos falar juntos? A grama é o produtor, porque é um ser vivo que realiza fotossíntese. Obtém energia do sol. A anta é classificada em consumidor primário, porque é um animal herbívoro, se alimenta dos vegetais. A sucuri é classificada em consumidor secundário, porque é um animal carnívoro, que se alimenta da anta, nesse caso. 3. O Pantanal é um bioma rico em biodiversidade. Em seus rios podemos encontrar peixes como lambari, piranha. Próximo às margens é possível avistar tuiuius, que são as aves símbolo desse bioma. Grandes répteis como o jacaré do Pantanal também fazem parte dessa fauna. A. Complete a cadeia alimentar a seguir, inserindo o nome dos representantes que nós lemos aqui no enunciado. Fitoplâncton, que nesse caso é o produtor, é o vegetal. Depois, consumidor primário, quem vai ser? Lambari. Consumidor terciário, quem vai ser? Piranha. Consumidor secundário, piranha. Consumidor terciário, tuiuiu. Consumidor quaternário, como eu dei um exemplo aqui, nesse caso, jacaré do Pantanal. B. Uma cadeia alimentar não fica completa sem a representação de um nível trófico responsável pela decomposição dos animais e das plantas. Cite o nome desse nível trófico. Quem são eles? Decompositores, que são os fungos e as bactérias. Decompositores. C. Qual a importância desse processo da decomposição? Bom, se aqui existe a decomposição, os fungos e as bactérias vão lá e se alimentam da decomposição dos animais, dos restos das plantas e dos animais mortos. Eles precisam, os decompositores, precisam dessa energia. É aqui que eles vão se alimentar, dos restos das plantas e animais mortos. Então, qual é a importância desse processo? Todos esses nutrientes que os consumidores aqui, faz de conta que aqui tem os consumidores, ó. Todos esses nutrientes que eles se alimentaram, faz com que novamente se inicie uma nova cadeia alimentar. Também é um ciclo natural de sobrevivência da vida na Terra. Combinado, pessoal? Correção feita, até a próxima aula.